É porque é o primeiro capítulo. Primeiro capítulo do livro do Êxodo. Quem abriu, quem achou, diga amém. Eu vou falando, lendo alguns versículos e vou saltitando e as irmãs e os irmãos vão me acompanhando. Amém? Amém. Vamos comigo. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, descenderam de Jacó, 70 almas. Foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Deus levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderosos que nós. Usemos então sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Os egípcios puseram sobre eles maiorais de tribos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Aí você vai ler comigo bem compassadamente o versículo 12, que diz assim: Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Ore comigo nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta palavra é tua. E porque é tua, ela é viva e eficaz. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Entrega, Pai, uma porção dobrada da tua unção poderosa nessa tarde sobre a nossa vida, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a tua presença, Senhor. Enche-nos neste lugar. É isso que te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. E você senta dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não feche sua Bíblia, não. Vamos acompanhando esse texto comigo. Deus tem algo poderoso para falar conosco nessa tarde. Irmãs, quando nós abrimos a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis. O segundo livro, o livro do Êxodo. O livro do Gênesis, ele é conhecido pelo livro como o livro das origens, ou o livro dos começos. No Gênesis se deu o começo da vida. No Gênesis se deu o começo da promessa. E no Gênesis também se deu começo a uma tragédia que afastou o homem do seu Criador. Nós vemos no Gênesis a criação perfeita de Deus.
Nós vemos no Gênesis Deus criar com profundo zelo a humanidade. Mas no Gênesis nós vamos ver a queda do homem. Nós vamos ver a corrupção do pecado se espalhar por toda a terra. Já no livro do Êxodo, nós podemos dizer que o livro do Êxodo, ele é conhecido como o livro da redenção. Vá acompanhando comigo. O livro da redenção. Porque no livro do Êxodo nós vemos Deus libertando o povo do Egito. Nós vemos no Êxodo Israel debaixo do jugo, o povo de Israel debaixo do jugo de Faraó e sendo liberto. Teologicamente, o livro do Êxodo, ele aponta não só para a libertação física, mas para a libertação espiritual do povo de Deus. Se nós pudéssemos fazer um paralelo entre esses dois livros, nós poderíamos dizer que no livro do Gênesis, o homem cai, o homem se perde e o homem se afasta de Deus. No livro do Êxodo, o Deus intervém, resgata o seu povo e guia o seu povo em direção à promessa. Diga a promessa. Quando nós vamos estudar, se nós pudéssemos fazer outro paralelo, para que isso fique bem claro na sua mente, na hermenêutica bíblica, nós podemos dizer uma coisa da seguinte forma, bem simples. No Gênesis, se apresenta o problema. E no Êxodo, começa a aparecer a solução. No Gênesis, se abre a narrativa mostrando por que precisamos de redenção. E no livro do Êxodo, inaugura-se o processo em que Deus redime o homem, revelando-se que Ele é Deus que vê, Ele é Deus que ouve e Ele é Deus que desce para libertar o seu povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu penso da seguinte forma: do Éden ao Sinai, a pedagogia divina, ela é clara. O homem, ele não se salva sozinho. Deus é quem cria o caminho da salvação. Em outras palavras, sabe o que é que Deus nos diz aqui nesta tarde? É simples ao teu coração. É simples. Deus está dizendo que tem sempre novos começos para os nossos fins tristes. Ei, o irmão João Paulo disse aqui, ele disse, Deus tem nova coisa nova para a gente nessa tarde. Irmã Lourdes escolheu 2 hinos que falam de promessa. O Espírito Santo, quando ele quer falar, a igreja é assim. É desde o começo do culto. É porque Deus, ele sempre tem um novo começo. A gente pensa que Deus vai pegar, irmã ali, no nosso rabisco, sabe? Vai pegar uma folha amassada e vai escrever em cima. Não, não, não. Deus conhece a nossa fragilidade, mas Ele vira a página, pega um livro limpinho e escreve um novo capítulo para as nossas histórias. Eu não sei em que Gênesis você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é a preocupação que está afligindo a tua alma. Eu não sei qual é o teu passado, a história que você construiu até hoje. Em qual ponto dessa história você se sentiu como no Gênesis? Mas Deus está dizendo, há um novo começo. Há uma nova história. Melhor dizendo, minha irmã, um novo capítulo para o que você está vivendo hoje. Aleluia.
Quando nós voltamos para a Bíblia, nós vemos que do verso 1, do primeiro capítulo do livro do Êxodo, até o versículo 5, nós não estamos vendo, irmã Vânia, uma narrativa inédita. Não é uma narrativa inédita. Preste bem atenção. Esse capítulo do livro do Êxodo, ele é, antes de tudo, uma recordação. É uma memória que resgata acontecimentos já iniciados do Gênesis. Quando o texto bíblico declara assim, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, cada um com a sua casa. E em seguida, nós lemos, ele apresenta uma lista de 12 nomes aqui. Mas nós percebemos que esses personagens aqui, eles não pertencem só à história do Êxodo. Eles pertencem a uma história resgatada no Gênesis. É como se fosse uma retomada de uma história para não se perder o fio da narrativa. Mas sabe qual é a beleza disso? É perceber que cada nome que nós lemos aqui traz consigo uma trajetória marcada por erros, por danos e por contradições no Gênesis, mas que Deus não deixou nenhum desses nomes fora dos seus planos. Eu vou te dizer um por um, algum desses nomes aqui. Veja, Rúben, ele se deitou com a concubina do seu pai. Simeão e Levi eram homens violentos, eles mataram pessoas em Siquém. Judá, ele se deitou com a sua nora e ele quase pôs fim à sua descendência. Zebulon e Issacar, eles nasceram de uma rivalidade entre as suas mães, Lia e Raquel. Eles cresceram no seio familiar de rivalidade, de disputa. Benjamim, pobre de Benjamim, ele teve o nascimento dele marcado pela morte da mãe dele, que era o amor da vida do pai dele. E todos os descendentes desta casa trouxeram consigo o peso de uma casa, de uma família cheia de conflitos e de traições. Mas é lindo que Deus não começa a obra na nossa vida através das nossas perfeições. O milagre do Êxodo não estava na grandeza desses nomes, não. Estavam na graça de um Deus que os transportou de um passado de pecado para um futuro cheio de promessa. Eita, glória a Deus. Eu quero te dizer que o que Deus tem para fazer na tua vida, minha irmã, não é baseado nos teus méritos, não é baseado na forma como você adora, não é baseado no modo como você se comporta, na influência que você acha que tem. O que Deus tem para fazer na tua vida é por causa da fidelidade dele ao que ele prometeu. Aleluia. O mesmo Deus que zelou por uma genealogia marcada por escândalo, por tragédia e por dor, é o mesmo Deus que está no governo da tua história hoje. Tem gente aqui que não tem mais fé para crer no que Deus prometeu. E Deus conhece o seu íntimo. Deus tem tratado contigo nessa área. Tem gente aqui que já ouviu tanta palavra contrária, de gente que acha que tem prancheta do céu para desqualificar quem Deus já qualificou. Mas o céu mandou eu lhe dizer hoje, o céu decidiu que apesar da tua fraqueza, o poder dele vai se manifestar. Receba, há uma palavra de Deus para você. Levanta a mão para receber. Há uma continuidade de Deus na tua vida.
Há uma memória de Deus te cercando hoje. E há uma promessa que ninguém pode apagar. Deus está quebrando julgos que colocaram em cima da tua casa. Deus está tirando a vara do opressor que está em cima dos seus ombros. Deus está quebrando o cetro do opressor. Nessa tarde haverá caminho de restituição para os teus. O teu nome será dito entre aqueles que verão a promessa se cumprir. O Egito foi só um cenário, mas a terra prometida é o destino. Assim diz o Senhor: os teus erros não te anulam, a tua dor não te define, e o lugar onde você está não te limita. Deus está dizendo para alguém aqui: eu pelejarei por vós, e vós vos calarei, porque assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, antes faz o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Porque a minha palavra é como fogo e como pedra que esmiuça, martelo que esmiuça a pedra. Porque a minha palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. Eita, Jesus. Deus quer renovar as promessas no coração de alguém hoje aqui. Mas vamos para o versículo 6. Leia comigo. A palavra de Deus diz assim: José morreu. Mas não apenas José morreu. Todos os irmãos de José morreram. Não apenas os irmãos de José morreram. Toda aquela geração morreu. Se alguém lesse a Bíblia e não conhecesse de fidelidade de Deus, provavelmente ela ia esperar que no versículo 7 estivesse escrito assim: e toda aquela geração desapareceu da terra. Mas leia o versículo 6 comigo. Leia dando glória a Deus. Porque Deus, irmã Irani, é Deus que confunde o homem quando Ele quer. Deus é Deus que confunde o homem quando Ele quer confundir. Deus acha lindo estarrecer os homens da terra, para que eles vejam com seus olhos a promessa dele se cumprir de forma gloriosa. Leia no versículo 6. Você não pode passar por essa história, irmã Aline, achando que é só uma história de descendentes, achando que é só um mero capítulo, que não tem um contexto relevante. Tem sim. A Bíblia, ela é revelada por inteira. Aí o versículo 6 diz assim: sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 7. Os filhos de Israel, diga, frutificaram. Os filhos de Israel aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra inteira se encheu deles. Eita, tá pensando que o que o Deus tem para fazer na tua vida é pouquinho? Tá pensando que o que Deus tem para fazer na tua vida é pouquinho? Usa a tua fé, mulher, para romper o mundo espiritual nessa tarde. Eita, Jesus. E todo aquele povo não desapareceu da terra. 70 imigrantes numa terra estrangeira. O principal influente morre. Todos os irmãos morrem. Toda a geração morre. E na Bíblia não está escrito tragédia, está escrito vitória. Oh, meu irmão. Deixa eu usar isso aqui para a tua vida. Escuta. A promessa continua intocável.
Não importa se o emprego que você achava que duraria para sempre foi cortado. Não importa. Não importa se aquela porta que parecia aberta para o teu futuro se fechou de repente. Não importa. O amigo da caminhada te deixou, que você considerava, não importa. A saúde que parecia inabelável foi tocada, não importa. Deus está dizendo: é Israel a promessa. Fica de pé, Israel, porque a promessa está de pé. Fica de pé, Israel, porque a promessa não morreu. A promessa continua intocável. Zebulon morreu. Zebulon morreu. Rubem morreu. Issacar morreu. Simeão morreu. Judá morreu. Manassés morreu. Mas a palavra de Deus diz: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e o teu nome de geração em geração. Pode até enterrar uma descendência, mas não enterra a promessa. Mas não reprime a promessa. Mas não anula a promessa. Aleluia. Eita. Eita glória! É de Deus, irmã. Se você está nessa live e você não veio para cá, você perdeu. Que o espaço aqui está pequeno para a glória de Deus. Aí vamos para o versículo 8. Depois se levantou-se um novo rei, mas ele não conhecia a José. Não conhecia a José. Não conhecia a história de José. Mas o povo de Deus havia se multiplicado. Não era só 70 lá, com aquelas 12 tribos pequenas, não. Eram milhares e milhares e milhares. Aí no coração de quem é mau, irmão João Paulo, isso denota perigo. No coração de quem é territorialista, isso denota enfraquecimento de poder. Então eles dizem: vamos tomar providências. Vamos oprimi-los. Vamos esmagá-los com dureza. Vamos dobrar o trabalho. Vamos escravizá-los de uma forma que nenhuma mulher consiga ter filho e os homens vivam exaustos, cansados e fadigados. Vamos tirá-los da agricultura. Não vamos tirá-los da agricultura. Vamos dar mais serviço para eles. Eles agora vão trabalhar nas construções, nas edificações. Eita, irmão, isso é forte. E a Bíblia diz que eles construíram 2 cidades: Pitom e Ramsés. E tudo que a Bíblia faz questão de dar o nome, eu sempre procuro olhar o porquê. Porque nada na Bíblia passa despercebido. Aí quando eu fui pesquisar como eram dados históricos, fotos, se tinha alguma coisa dessas cidades, eu achei que essas cidades eram cidades monárquicas. Eram cidades que guardavam os tesouros. Eram as cidades onde residia a corte, a casa, o palácio de Faraó. O palácio de Faraó era em Ramsés. Aí a Bíblia diz que eles construíram essas 2 cidades. Aí agora dê uma pausa comigo no cenário, na história. E imagina a gente indo lá para o Êxodo capítulo 7. Quando Deus chama Arão e Moisés e diz: olha, Moisés, Arão vai ser o teu profeta. E eu sou o teu Senhor. Eu quero que mais uma vez você vá lá em Faraó e diga a ele que deixe o meu povo sair do Egito. Que liberte o meu povo da escravidão. Mas tem uma coisa, Moisés, eu vou endurecer o coração dele. Eu imagino que Moisés disse: oxe, Senhor, é para eu ir lá falar, o Senhor vai endurecer? Aí Deus já responde em seguida, irmã Lourdes.
Porque é a minha mão que eu vou pôr sobre o Egito. É a minha mão que eu vou... A Bíblia diz, é a minha mão que eu vou pôr sobre o Egito e vou tirar todo o meu exército, todo o meu povo e todos os meus filhos de lá, para que eles vejam que eu sou Deus. Aí Moisés vai. Acho que deu uma injeção de ânimo e vai, mas Arão. Aí a Bíblia diz que Moisés manda Arão jogar a vara no chão. A vara se transforma em serpente. Aí Faraó, não, calma aí. Aí vão para a presença de Faraó. Aí Faraó vai e diz: e aí, quais são os milagres que vocês têm para fazer do seu Deus aqui na minha frente? Qual é o milagre que vocês vão realizar em nome do Deus de vocês? Aí ele joga a vara no chão. Aí a vara vira uma serpente. Aí Faraó chama os magos, joga as varas também. Aí a serpente engole as varas dos magos, dos feiticeiros de Faraó. E a Bíblia trata isso como milagre. Agora pegue a palavra milagre e diga milagre. Milagre. Para quê? Para que eles soubessem quem era o Deus do povo de Israel. Agora, você não estava no capítulo 7? Volte os anos. Volte os anos. Lá para a opressão, quando eu estava falando aqui. Foi que eu disse que eles iam construir os muros. Agora imagine. Eles estão lá agora, ó. No meio do sol a pino. Amassando barro. Pegando a palha. Misturando no barro. Modelando o barro. Com sede. Com fome. Cansado. Aí um olha para o outro e diz assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Construindo palácio para o meu opressor? O que é que eu estou fazendo aqui? É minha família perecendo. E esse povo aí, nos palácios, com todo luxo. E eu, filho de Deus, aqui nessa situação. Aí um olha para o outro e diz: quando é que o Senhor vai tirar a gente daqui, desse lugar? Ei, é porque eles não perceberam uma coisa que você também não percebeu. Enquanto os hebreus estavam ali, ó, amassando barro e falando essas coisas um para o outro, o que eles estavam construindo era o palácio em que aconteceria o milagre. O palácio de Deus. Foi o palácio que os hebreus construíram. Irmãos, não pare de trabalhar. Não pare de acreditar. Porque você está construindo o cenário do seu milagre. Você está construindo os muros da sua vitória. O cenário nebuloso, doloroso do presente não vai se igualar com o cenário de vitória que Deus já está preparando para você no futuro. Enquanto eles estavam lá sem ver o que ia acontecer, Deus estava dizendo: eu estou construindo o palácio. Eles estão construindo o faraó, mas é para te envergonhar. Mas é para te envergonhar, faraó. Eita, glória a Deus. Mas sabe qual é o ponto-chave aqui? É porque a gente despreza, irmã Lourdes, os pequenos começos. Nós desprezamos a semente. Nós passamos pelas ruas e nós vemos as árvores. Aí nós olhamos para elas e pensamos assim: frondosas, grandes, cheias. Mas em Eclesiastes tem um texto na Bíblia que diz: sabe o quê? Diz assim, ó: estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, ali ela ficará. Mas sabe o que é que a Bíblia diz sobre a semente? A semente que
cai no chão, no solo, ela brota, ela rompe a terra, ela gera raiz e ela floresce. Você tem olhado para quê? Para as árvores ou para a semente que Deus tem colocado na tua mão? Para onde você tem olhado? Em quem você tem confiado? Ei, a sementinha pequenininha Deus colocou na tua mão. Você jogou ela na terra, o vento passou, cobriu, você não a enxerga mais, mas Deus está te dizendo assim: olha, está lá escondidinha, mas está criando raiz, está criando raiz. Daqui a pouco ela brota, floresce, e você vai estar como os que sonham debaixo da promessa de Deus, da sombra de toda a promessa que Deus fez na tua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não temas. O trabalho não é em vão. O que tu erguiste com dor, Deus está dizendo que já tomou posse. O palácio do teu opressor será o lugar onde Deus manifestará a glória dele na tua vida. E o inimigo e todos aqueles que desacreditaram terão que ouvir da boca de Deus, Deus dizendo assim ao teu respeito: está vendo isso aí? Nisto sabereis que eu sou o Senhor. Quando alguém olhar para você, a voz de Deus vai bradar e vai dizer assim: ó, nisso sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 12. Pule comigo para o versículo 12. Eu estou já encerrando. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Ô irmão, quando eu leio isso aqui, o pessoal pensa que é brincadeira, que é pegadinha de Deus isso aqui. Isso aqui é pegadinha de Deus. Quem era que trabalhava, meus irmãos? Quem era? Diga, os hebreus. Quem era que se cansava? Os egípcios. Quem era que trabalhava? Os hebreus. Quem se cansava? Os egípcios. Ei, sabe o que é isso? Sabe por que o inimigo está enfadado? Porque lembra do começo dessa palavra? Foi que Deus disse que está preparando um futuro. Ele já está vendo o mover espiritual de Deus. Você está aqui, ó, bem aqui no passado. Você não está enxergando. Você está amassando barro no sol, sofrendo. E Deus está lá no futuro movendo. E o inimigo está assim: o que é que eu faço? Se eu venho para cá, se eu venho para esse lado, eu não posso com ele. Se eu vou mexer com ela, ela não para de amassar barro. Ela está ali sofrendo, mas não para de vir para a igreja. Porque tem hora que Satanás para e pensa assim: ó, dessa vez eu pego ela. Ele já prepara o atribulado no dia da tua aflição, porque ele sabe que vai te tirar do sério. Ele diz: ó, quando tu passa por essa porta, que tu não dá nem uma paz do Senhor a ninguém, e senta nessa cadeira, ele diz desse jeito: ó, já tá ali com boca de cadeado, não dá um glória. É hoje que eu pego ela, já sei. É hoje que o propósito dela na oração de madrugada vai ser quebrado. Ele fica louco tentando achar brecha, mas Deus já está movendo ao teu respeito. Você está perseverante na oração. E Deus olha para ele e diz assim: ei, Satanás, tu está contando vitória cedo demais. Sabe por quê? Porque eu trouxe ela no avivamento do círculo de oração de verdejante para dar renovo. Ei, e o teto aqui, ela só vai parar de dar glória quando o teto explodir. E aquele joelho, Satanás, que tu estava contando que não ia mais se dobrar na madrugada, vai ser o joelho que vai te derrotar na oração. E aquela que disse que nem ia ensaiar, porque não ia participar da festividade, vai cantar no coral. E quando ela abrir a boca, a glória de Deus vai incendiar o lugar. Sabe por quê?
começou a obra foi eu. E tu não tem procuração para apagar o que eu já estou escrevendo. Está cancelada toda obra de maldade na tua vida. Deus está me falando. Está sendo cancelado todo olhar de inveja, feitiçaria na tua vida. Todas as pessoas que olham para você, te pranchetando pelo que elas estão vendo, te desqualificando pela forma como você se comporta, te tirando do sério naquilo que elas sabem que dói na sua alma. Deus está dizendo: eu estou cancelando toda a seta de amargura. Deus está visitando passados de pessoas aqui, tecendo novas memórias. Deus disse aqui: eu estou visitando as tuas memórias, porque a promessa, meu irmão, não será apagada. Deus está te dizendo que a promessa não será apagada. Deus está te dizendo que a promessa continua intocável. Não há ninguém que tenha procuração para cancelar aquilo que Deus já decretou. Não existe procuração de homem. Não existe. Estou terminando. Mas isso aqui é para quem obedece. Faraó chama duas mulheres, duas parteiras anônimas, mulheres que ninguém conhecia, para matar todos os filhos dos hebreus que nascessem. E elas não obedecem. Sabe por quê? Porque tem hora, irmão, que a gente tem que decidir quem é que tem o governo da nossa vida. São as nossas vontades, é o que o homem manda a gente fazer, ou é o que Deus manda a gente fazer? Tem convites que precisam ser cancelados, associações que precisam ser desfeitas, companhias que precisam ser tiradas, amizades que precisam ser desfeitas, porque o governador da tua vida não tem tempo para perder com gente que quer te tirar do propósito. Viu? Porque ele está prometendo a você um legado. Procure no primeiro capítulo do Êxodo o nome de Faraó. Aparece o título, mas não aparece o nome dele aqui. Aparece o título, mas não tem o nome dele aqui. Mas tem o nome delas. Deus está dizendo que levará o teu nome através da tua obediência. Nesse livro não tem lugar para nome de enviado do cão. Esse livro aqui é a tua história. Mas tem legado, porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu casas para essas mulheres. Sabe o que é casas, irmã Aline? Famílias, legados, descendências. É uma promessa que não para em você. Ela vai de geração em geração para os teus filhos, teus netos, e assim sucessivamente. Mas é através da obediência. Ele é o governador da minha história. É a Ele quem eu devo satisfação. Estou encerrando. Estou encerrando. Aí no meio daquela perseguição terrível, Arão e Joquebede, na época já com 2 filhos, ficam grávidos de Moisés, como diz hoje, né? Ficam grávidos de Moisés. Eu imagino o impacto que aquela criança não sentiu no ventre.
Aquela mãe, sem saber, ela rejeitou aquela criança no ventre, por causa do medo e da insegurança que ela sentia. Porque se fosse um filho homem, ele seria morto. E ela escondeu aquela gravidez. Ela escondeu por medo, por insegurança. O que é que você tem escondido? O que é que você tem gerado aí em secreto? E você sabe que é valioso, mas você tem escondido, você tem dado só por parcelas. Você tem medo. Você tem insegurança. Mas Deus está dizendo que há um tempo que Ele irá revelar. Será revelado. E Deus está dizendo: eu me responsabilizo. E Deus se responsabilizou tanto que mandou a filha do faraó e tomar banho no rio, se lavar no rio. Na hora que aquela mãe desesperada pegou um cesto, cobriu com betume, colocou o filho dentro e entregou para o rio. Aí aparece aquela mulher lá, filha do faraó. Eu era extremamente obediente ao meu pai. Ai de mim se meu pai desse uma ordem e eu não cumpri. Eu achava lindo, por conta da condição de saúde que o meu pai tinha, um câncer, que eu não sabia quanto tempo de vida que ele tinha. Eu achava lindo quando ele dizia: não faça isso. E eu com 13 anos dizia: sim, senhor, meu pai. Porque eu não sabia por quanto tempo eu ainda iria ouvir isso do meu pai. Mas aquela filha traiu aquele pai naquele dia. Se você parar para pensar, conjecturando para os dias de hoje, ela puxa, manda as donzelas puxar. Quando ela vê que é um menino, ela poderia ter feito: volta para o rio. Meu pai já mandou jogar todos no rio mesmo. Mas a Bíblia diz que da mesma forma que Deus endureceu o coração de Faraó, agora Ele dá uma íntima e profunda compaixão à filha do Faraó. E ela olha para aquele menino e pega ele no colo e diz: Moisés, tirado das águas. Estou encerrando, mas não é tirado das águas, porque o nome é tirado das águas. O significado real de Moisés, o nome dele é nasceu. Já pensou quando devolveram Moisés para a filha de Faraó, que ela gritava: oh Moisés, sai daí. Aí, em vez de gritar Moisés, era: oh, nasceu, sai daí. Ei, era Deus rindo da cara de Faraó, dentro da casa de Faraó. Tudo que Deus não queria que nascesse estava dentro da casa dele. Não, me deu um arrepio aqui da... Não. O libertador do povo nascendo, crescendo, comendo, bebendo dentro da casa de Faraó. Deus disse: pegadinha, nasceu dentro da tua casa, sentou na tua mesa, porque eu tenho infiltrados para colocar onde eu quero colocar. Você pode não saber como findará, mas Deus já tem os infiltrados a teu respeito, viu? Deus já tem pessoas se enchendo de compaixão quando vê teu nome. Deus já tem pessoas se enchendo de compaixão pela tua casa. Qual é a dificuldade que tu tem enfrentado hoje, mulher? Deus tem os deles para pelejar por ti. Não foi Ele que disse aqui: eu pelejarei por vós e vós vos calareis. Levante em nome de Jesus. Levante em nome de Jesus.
Levante em nome de Jesus e diga: nasceu! Nasceu, irmã Lourdes! A promessa nasceu! Diga: nasceu, diga: nasceu, diga! Ei, o mundo espiritual precisa ouvir: nasceu! Aleluia! Diga: rompeu! Cresceu! Aleluia! Eu vou encerrar com uma oração simples, mas profética. Feche os teus olhos. Imagina agora o teu nasceu. Qual é o teu nasceu? Qual é o teu nasceu? O que é que tu tem esperado de Deus? Qual é o teu nasceu que tu tem sonhado? Com o que é que você tem se perturbado? O que é que você espera tanto nascer na tua vida? Imagina o teu nasceu agora. Imagina Deus te tocando agora nessa hora. Deus te toca nessa hora. Unção de multiplicação. O que você tem gerado no escondido, Deus revelará. Porque nasceu. Nasceu a promessa. Nasceu a providência. Nasceu a solução. Nasceu. Nasceu no oculto, no escondido, mas nasceu. A terra, gerou raízes e brotará no tempo certo. Pai, em nome de Jesus, recebe cada nasceu aqui nessa noite, Senhor, com a mesma íntima compaixão que o Senhor colocou no coração daquela menina, Senhor. Senhor, aquela compaixão que fez ela puxar aquele menino das águas, aquela compaixão que fez ela olhar para ele e dizer: não vai morrer. Não vai morrer. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, se tu quiseres, se tu puderes, Senhor, ouvir uma oração de uma pecadora nessa tarde, Senhor, eu te peço, Pai, visita cada nasceu aqui nessa tarde, Senhor. Visita cada nasceu aqui. Pega o nasceu no colo, Senhor. Cuida do nasceu, Deus. Porque elas estão te entregando, Senhor, como Joquebede entregou. Elas estão confiando, Senhor, como Joquebede confiou. E eu creio na ação do poder do Espírito Santo, que agora está indo lá no futuro, movendo cenários, movendo posições, tirando gente de lugares, decretando vitória, quebrando toda seta do mal, todo olhar de inveja, toda feitiçaria, quebrando o arco, cortando a flecha, tirando agora todo o atrapalho do inimigo. O Deus de mão potente e poderosa, o Senhor dos exércitos, pelejará por vós e vós vos calarás. Aleluia. Eu agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Já passamos para o nosso pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que já terminou, chegou o seu fim. Só para Moisés: Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Pode a mãe se esquecer
do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Pode o mundo vir ao avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Só o refrão. Não diga não posso. Escuta, Moisés, que não vai conseguir. Recebe força, que tudo acabou, que já terminou. Terminou coisa nenhuma, que é o meu fim. Deus não se agrada, Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Ele está contigo. Fazendo o quê? Te estendendo a mão. E a vitória é nossa, a vitória é certa, pelo sangue de Jesus. Quem sairá daqui, irmãos, apesar dos ambientes, apesar das condições, mas o Senhor de Moisés vai conduzir o cestinho no rio e vai chegar na filha de Faraó. O que é acaso para nós é o plano de Deus na beira do rio. Que palavra, irmãos. Quantos estão felizes e estão no cestinho de Jesus? Diga assim: eu estou no cestinho de Jesus. Muito bem, continua no cestinho de Jesus. Daqui a pouco tu vai ver o cesto abrir e a bênção chegar. Amém, irmãos? Só nos resta, irmãos, porque precisamos. Querer não queríamos, mas precisamos. Agradeço a nossa irmã Adriana, está ali com as bênçãos, né? Os Mosézinhos dela, tudinho ali, né, irmão? Olha ali. É a Joquebede, os Mosézinhos, tudinho ali. Tá aqui, como é o nome do esposo? Eu nem lembro, nem sei, mas tá aqui, nosso irmão João. Não, de Joquebede, né? Deus abençoe a esta família maravilhosa, né, irmãos? Que a gente só faz agradecer a Deus, não é, irmãos? Que ambiente, que avivamento, de avivamento mesmo, viu, irmãos? Avivamento é palavra, irmão. Quando a gente sai daqui, irmão, certo que nós fomos transformados, perdoados, renovados, santificados e vai dar tudo certo. Isso é avivamento, irmãos. Então saia daqui vivo para a glória de Deus. Amém? Não queria mesmo, irmão, é porque a gente tem que acabar. Deus abençoe, né? Nossa irmã Jéssica Calou. Que Deus possa continuar soprando para que a glória dele continue em evidência. Para a glória de Deus, seu digníssimo, é Gilson, é? Presbítero, né? É presbítero, acertei? Deus abençoe. Né? É uma alegria, viu, irmãos? E a gente olha para ele e fica logo feliz, né? Deus continue abençoando, né? A gente vai se aproximar mais, porque a gente está no sertão. Sertão a gente tem que estar tudo juntinho. Cada vez dá um calor, a gente se junta assim, né? E a vitória vem pelo sangue de Jesus. É? Porque, irmão Jesus? Eita glória, muito bem. Eu gostei de tu que sobe. A gente vai se juntar mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos de pé então, irmãos, agradecendo a nossa coordenadora, a irmã Vida, que hoje faz alguns anos de vida, né? Faz 14 anos que Deus me deu vida. Quem pode dizer amém, irmãos? 14 anos, irmão Vinícius, que eu ando com vida. Então, e Lázaro saiu com vida. Aqui é Tiago. E o pastor Tiago saiu.